Se viajar é uma forma de autodescoberta, estes destinos são um espelho para as melhores partes do mundo. Vibrante, pacífico, excitante, ou tudo do acima. Eles convidam você a ver mais, sentir mais, viver mais. Deixe a jornada começar. Consegue imaginar navegar por um labirinto de águas esmeralda, pontilhado por milhares de pilares de calcário, erguendo-se como sentinelas ancestrais do mar? A Baía de Ha Long, no Vietnã, é esse espetáculo deslumbrante, onde a natureza esculpe um mundo onírico de ilhas envoltas em névoa e grutas escondidas. Localizada no nordeste do Vietnã, ao longo do Golfo de Tonkin, este patrimônio mundial da Unesco alberga mais de 1.600 ilhotas de calcário, muitas delas cobertas por vegetação exuberante. A beleza surreal da Bahia é melhor explorada por juncos tradicionais de madeira, que deslizam por aldeias piscatórias flutuantes, grutas como Tien Kung, Palácio Celestial, e ilhotas com a forma de dragões, tartarugas e até rochas que se beijam. Profundamente entrelaçada com a lenda vietnamita, Ha Long significa dragão descendente, referindo-se a criaturas míticas que se diz terem criado as ilhas. Além de sua paisagem cinematográfica, a Bahia abriga pinturas rupestres pré-históricas e evidências de antiga habitação humana. Aqui vai um segredo. A gêmea da Baía de Ha Long, a Baía de Bai Tu Long, fica logo a nordeste, mais silenciosa, mas igualmente mágica. O que acontece quando uma cidade decide se reinventar e aposta tudo em estátuas neoclássicas, fachadas pseudo-barrocas e um maciço arco do triunfo? Escópia, a peculiar capital da Macedônia do Norte, oferece uma das paisagens urbanas mais visualmente desconcertantes da Europa. Localizada no coração dos Balcãs, ela abrange séculos de história, desde ruínas romanas a bazares otomanos, envolvida numa estranha mas fascinante remodelação moderna. O bazar antigo é um labirinto de vielas de pedra, ecoando com o aroma de carnes grelhadas e o som do cobre sendo martelado para ganhar forma. Este mercado secular, o segundo apenas depois do Grande Bazar de Istambul, é o lar de mesquitas, hammams, casas de chá e oficinas de artesãos, preservando a alma otomana da cidade. Empoleirada numa colina acima do rio Vardar, a fortaleza de Escópia, Cali, oferece vistas panorâmicas do horizonte eclético da cidade. Das muralhas medievais, pode avistar pontes futuristas, monumentos imponentes e réplicas de maravilhas antigas. Tudo parte da crise de identidade única de Escópia, transformada em imã turístico. Curiosidade: após um devastador terremoto em 1963, grande parte de Escópia foi reconstruída com a ajuda de arquitetos internacionais, incluindo Kenzo Tange, do Japão. A cidade tornou-se uma colagem viva, em parte realismo socialista, em parte fantasia estilo Las Vegas, e estranhamente funciona. Imagine uma terra onde as estradas desaparecem e tribos ancestrais vivem intocadas pelo tempo. Caucoland, Namíbia, no remoto canto noroeste do país, é um dos últimos verdadeiros desertos da África. Esta árida extensão se estende entre a Costa dos Esqueletos e a fronteira angolana, onde montanhas ocres encontram leitos de rios secos que florescem com vida após chuvas raras. Seus habitantes mais icônicos são o povo Himba, uma tribo seminômade conhecida por seus penteados elaborados, pele vermelho ocre e resiliência em duras condições desérticas. Visitar suas aldeias oferece um raro e respeitoso vislumbre de costumes antigos ainda praticados hoje. Você também encontrará elefantes e girafas adaptados ao deserto vagando livremente pelo terreno selvagem. As cataratas Epupa, no rio Cunene, criam um oásis inesperado, uma cascata rugindo emoldurada por árvores de baobá. A vida selvagem vagueia sem restrições, e os pores do sol aqui pintam o deserto em tons de cobre e ouro. Não há Wi-Fi, nem calçada, nem cercas.
Apenas poeira, silêncio e a sensação de retroceder séculos no tempo. Caucaland não recebe a todos, mas para aqueles que entram com humildade, revela uma das almas mais brutas e raras da Terra. Já alguma vez viu um lugar onde as árvores parecem cogumelos gigantes, as praias estão desertas por quilômetros e a ilha inteira parece outro planeta? Essa é Socotra, no Iêmen, frequentemente apelidada de Galápagos do Oceano Índico. Localizada ao largo do Corno de África, esta ilha isolada é um dos locais biologicamente mais singulares da Terra. Geograficamente parte do Iêmen, mas ecologicamente numa categoria à parte, Socotorá possui mais de 700 espécies endêmicas. A mais famosa é a Árvore do Sangue de Dragão, com o seu dossel em forma de guarda-chuva e seiva vermelha. Caminhe pelas montanhas Raguier ou explore as dunas brancas da Lagoa de Detuá, e você se sentirá como um viajante interplanetário. Assentamentos humanos aqui remontam a mais de 2.000 anos, com uma mistura de tradições árabes e do leste africano. Apesar das tensões geopolíticas no Iêmen continental, Socotra permanece pacífica e surreal. Um fato raro. Devido ao seu isolamento, muitas espécies aqui evoluíram isoladamente, tornando-a uma relíquia viva da biodiversidade pré-histórica. E se você pudesse estar à beira do mundo, onde os ursos polares vagam e o sol não se põe por meses? Bem-vindo a Svalbard, Noruega. Svalbard, Noruega, é um arquipélago ártico remoto localizado entre a Noruega continental e o Polo Norte. É uma das áreas habitadas mais ao norte do mundo, uma terra de silêncio gelado e natureza selvagem dramática e intocada. Geleiras, fiordes congelados e picos cobertos de neve dominam o terreno, criando uma cena diretamente de um conto de fadas polar. O principal assentamento, Longyearbyen, oferece alojamentos aconchegantes e museus. Mas o verdadeiro atrativo reside além, no Ártico Indomável. Trenó de cães, snowmobile e caminhadas em geleiras são apenas o começo. E, para os corajosos, há a chance de testemunhar a beleza assustadora da noite polar ou o sol da meia-noite, dependendo da estação. O status único de Svalbard, como zona desmilitarizada e território livre de vistos, confere-lhe um curioso caráter internacional. É também o lar do cofre global de sementes, o backup da humanidade para as colheitas do mundo, enterrado profundamente no permafrost. Este não é um lugar para viajantes ocasionais. É para quem busca o silêncio, a natureza selvagem e uma sensação de vida no limite da existência. Já se perguntou como é viver no limite do Ártico, mas ainda estar cercado de cor e calor? Akureyri, na Islândia, desafia as expectativas austeras do extremo norte. Aninhada no final do fiord de Eyjafjörður, esta pequena cidade brilha com casas vibrantes, jardins botânicos e uma vida cultural acolhedora. Tudo sob o olhar imponente de picos cobertos de neve. Apesar de sua latitude de apenas 100 quilômetros do Círculo Polar Ártico, Akureyri desfruta de um clima relativamente ameno, graças às correntes oceânicas. É o coração do norte da Islândia, com fácil acesso a maravilhas como Godafoss, a Cachoeira dos Deuses, os campos geotérmicos de outro mundo do lago Mývatn e a observação de baleias em Húsavík. O centro da cidade pulsa com charme, cafés, galerias de arte e até uma micro-cervejaria. A icônica Igreja Vermelha, a Akureyrar-kirkja, supervisiona tudo. No inverno, a aurora boreal frequentemente gira no alto. No verão, o sol da meia-noite pinta o horizonte de dourado. Akureyri prova que a vida floresce mesmo nos cantos mais frios. Não apenas sobrevivendo, mas cantando, saboreando um expresso e esquiando pelas encostas das montanhas com alegria. Já alguma vez viu um canyon que se parece com um mundo perdido, esculpido por gigantes? O Canyon Sharing, no Cazaquistão,
é muitas vezes chamado de irmão mais novo do Grand Canyon. Mas esta antiga maravilha se sustenta com penhascos íngremes, torres de rocha surreais e um silêncio ecoante que humilha cada visitante. Localizado no Parque Nacional de Sharing, a apenas algumas horas de Almaty, o canyon se estende por mais de 150 quilômetros, mas o destaque é o Vale dos Castelos, um trecho onde as formações esculpidas pelo vento se assemelham a fortalezas colossais erguendo-se do chão do deserto. A paleta aqui varia do dourado suave ao laranja queimado, brilhando mais vividamente ao pôr do sol. Apesar de sua localização remota, Sharing está profundamente ligado à identidade cazaque. Lendas locais falam de espíritos guardando o canyon, e séculos de presença nômade ecoam pela terra. Poucos turistas chegam aqui, dando ao lugar uma solidão assombrosa. É selvagem, é vasto e é real. Um lembrete de que a natureza, e não o homem, é o arquiteto supremo. Imagine-se parado numa encruzilhada onde um palácio real projeta sua sombra sobre um arranha-céu iluminado por neon. Bem-vindo a Seul. Seul, Coreia do Sul, funde séculos de tradição com a tecnologia do amanhã. Aninhada entre picos verdes e o rio Han, é uma cidade de santuários tranquilos e vida noturna vibrante, onde cada hora conta uma história diferente. Visite o Palácio Gyeongbokgung ao nascer do sol, onde os guardas ainda se vestem com trajes da era Joseon. Há poucas estações de metrô, faça compras em Myeongdong ou encontre tranquilidade no templo Bonjunsa, sob torres de vidro. À noite, mergulhe em becos gastronômicos, cafés de K-pop e clubes subterrâneos pulsando com a juventude digital. Seul ascendeu das cinzas do pós-guerra para se tornar o titã digital da Ásia. No entanto, as suas raízes são profundas. Os rituais confucionistas, os sabores fermentados e a reverência familiar permanecem fortes. É a rara cidade onde o Wi-Fi zune do topo das montanhas e pergaminhos antigos dormem sob os arranha-céus. Em Seul, o futuro não substitui o passado. Ele caminha ao lado dele. E se você estivesse à beira do mundo e o vento cantasse histórias mais antigas que a memória? Isso são as falésias de Moher. As falésias de Moher, na Irlanda, erguem-se como uma cortina de pedra do Oceano Atlântico, na extremidade oeste do condado de Clare. Estas formações imponentes, atingindo 214 metros de altura, estendem-se por 14 quilômetros ao longo de uma das costas mais dramáticas da Europa. Geologicamente esculpidas há mais de 300 milhões de anos, as falésias oferecem vistas deslumbrantes. Das Ilhas Aran aos 12 Bens em Connemara, em um dia claro. A Torre de O'Brien, situada no ponto mais alto, foi construída no século XIX como um ponto de observação e continua a ser um miradouro popular nos dias de hoje. Enraizados na mitologia irlandesa, disse que os penhascos escondem antigos monstros marinhos e donzelas encantadas. Eles apareceram em filmes como Harry Potter e O Enigma do Príncipe e a Princesa Prometida. Quer estejam envoltos em névoa ou brilhando sob o sol, os penhascos de Moher são mais do que uma vista. São um portal para a alma selvagem da Irlanda. Como seria visitar uma cidade onde fontes termais borbulham sob ruas coloniais e rickshaws, pintados em cores vivas, superam em número os carros? Antsirabe, em Madagascar, parece um capítulo perdido do diário de um viajante. Situada no alto das terras altas centrais do país, oferece um clima mais fresco e um charme franco-malgache peculiar, com lagos vulcânicos escondidos logo além das bordas da cidade. O vulcão Lac Tritriva é mais do que apenas um profundo lago de cratera safira. Os habitantes locais sussurram que os seus níveis de água sobem quando não chove e descem durante as tempestades. Rodeado por falésias vermelhas e eucaliptos, é um lugar de beleza misteriosa e lenda trágica, onde a história de amantes proibidos ecoa na brisa. O nome de Antsirabe significa literalmente onde há muito sal.
A cidade é conhecida pelas suas fontes termais terapêuticas, que os franceses transformaram em estâncias termais durante a época colonial. As casas de banho ainda hoje recebem visitantes, oferecendo hidroterapia tradicional para tudo, desde a artrite à fadiga. Antsirabe é também a capital dos Pusi-Pusi de Madagascar. Rickshaws vividamente pintados e pedalados com orgulho. Cada um é uma tela em movimento, adornada com slogans, celebridades e sonhos sobre rodas. E se um jardim pudesse se tornar uma cidade, e uma cidade, uma visão do futuro? Singapura é esse sonho tornado realidade. Esta cidade-estado no Sudeste Asiático surge da ponta da Península Malaia como um oásis de ficção científica, onde a arquitetura de ponta encontra a serenidade tropical. Aqui, a natureza não é apenas preservada, é reimaginada. O horizonte do Marina Bay Sands, com o seu telhado em forma de navio, define a ambição moderna. No entanto, a apenas uma curta caminhada de distância, o Super Tree Grove dos Jardins da Bahia resplandece com um brilho bioluminescente. Explore as ruas vibrantes de Little India ou vagueie pelos pátios tranquilos de Chinatown. Outrora um porto comercial modesto, Singapura é agora um caldeirão cultural moldado por influências chinesas, malaias, indianas e ocidentais. A cidade é mestre na ordem e limpeza. A goma de mascar é notoriamente proibida. Mas também abriga comida de rua de renome mundial, como o arroz com frango com estrela Michelin. Um centro financeiro global e um milagre verde, Singapura é a cidade onde o futuro e a folhagem se entrelaçam. Imagine uma cidade esculpida em pedra, onde os telhados otomanos brilham sob o sol dos Balcãs. Esta é Gjirokastër. Aninhada nas montanhas do sul da Albânia, Gjirokastër é um patrimônio mundial da Unesco que parece um museu vivo. Vielas de paralelepípedos serpenteiam por casas com telhados de ardósia, e tudo, desde paredes até ruas, parece esculpido em pedra. Conhecida como a Cidade de Pedra, Gjirokastër é uma obra-prima da arquitetura otomana. A enorme fortaleza no topo da colina, uma das maiores dos Balcãs, domina o horizonte e oferece vistas panorâmicas sobre o Vale do Drino. No interior, canhões e artefatos da era da Guerra Fria evocam camadas de história turbulenta. Berço do mais famoso romancista da Albânia, Ismail Kadari, a cidade respira literatura, mistério e revolução. Artesãos locais ainda tecem tapetes e prata à mão, e pensões tradicionais servem ervas da montanha e cordeiro cozido lentamente sob terraços cobertos de vinhas. Este é um lugar onde o tempo caminha lentamente, onde cada passo estala na pedra, e a história cumprimenta você de cada porta esculpida. Petra, Jordânia. Escondida nos desfiladeiros desertos e agrestes do sul da Jordânia, Petra é uma maravilha arqueológica que surge como uma miragem dos penhascos cor-de-rosa. Outrora a próspera capital do reino nabateu, esta cidade antiga é esculpida inteiramente em arenito e conquistou, com razão, o seu lugar entre os sítios mais emblemáticos do mundo. A jornada começa no Sikh, um desfiladeiro estreito e sinuoso, ladeado por imponentes paredes de rocha que levam ao majestoso tesouro, Al-Khazner, uma obra-prima da arquitetura helenística esculpida diretamente no penhasco. Mas a grandiosidade de Petra não termina aí. Com mais de 800 estruturas esculpidas, incluindo túmulos, templos e um antigo anfiteatro em estilo romano, é uma cidade construída para impressionar. Historicamente, Petra era uma encruzilhada de rotas comerciais, onde incenso, seda e especiarias fluíam entre o Oriente e o Ocidente. Os seus sistemas de engenharia hidráulica e fachadas esculpidas mostram uma sociedade de beleza e intelecto. À medida que a luz do sol muda, o arenito brilha do dourado ao carmesim profundo. Poucos lugares trazem o passado à vida tão vividamente. Petra não é apenas vista, é sentida.
E se a sua cidade tivesse sido outrora a capital de um vasto império medieval, e a sua história ainda se agarrasse às falésias como era? Veliko Tarnovo, muitas vezes chamada de Cidade dos Czares, é a cidade mais dramática da Bulgária, onde antigas fortalezas se situam em cumes acima de rios sinuosos e ruas calcetadas contam histórias de grandeza, revolução e resiliência. A fortaleza de Tsarevets é a joia da coroa de Veliko Tarnovo, uma extensa fortaleza no topo de uma colina rochosa, que outrora foi lar dos czares búlgaros do Segundo Império. Os visitantes atravessam os portões de pedra, passando por muralhas em ruínas e torres reconstruídas, chegando à Catedral Patriarcal, agora adornada com afrescos ousados e modernistas que recontam o passado turbulento da Bulgária. Esta rua de artesãos conservada é um museu vivo da tradição búlgara. Aqui, ferreiros, oleiros e entalhadores de madeira ainda praticam os seus ofícios e pode tomar café turco em tabernas do século XIX, que parecem intocadas pelo tempo. É uma janela para uma Bulgária onde o folclore e o artesanato ainda importam. Veliko Tarnovo é mais do que história. É um lugar de contrastes poéticos. Cafés modernos aninham-se dentro de edifícios da era otomana. Estudantes da universidade local dão à cidade uma efervescência intelectual. E o espetáculo noturno de luzes sobre a fortaleza de Tsarevets lembra-nos, esta cidade recorda o seu passado, mas ainda está viva, em evolução e discretamente cativante. Você já viu em fotos, mas e se eu te dissesse que a muralha serpenteia como um dragão através de montanhas que você nunca imaginou? A Grande Muralha da China serpenteia pelas paisagens do norte da Ásia Oriental, dos desertos de Gansu às colinas verdejantes de Hebei, cobrindo mais de 21 mil quilômetros de terreno acidentado. Não é apenas uma muralha, mas uma série de fortificações construídas ao longo de séculos. As seções de Mutianyu e Jinshanling, perto de Pequim, exibem ameias e torres de vigia restauradas, com vistas da montanha que mudam a cada estação. No Simatai, mais remoto, o silêncio e a solidão transformam a pedra em poesia. Construída para proteger o Império Chinês de invasões do norte, a muralha é também um símbolo da ambição e unidade humanas. Trabalhadores, estudiosos e soldados viveram em suas muralhas, seu legado gravado em cada tijolo. Lendas falam de amantes e imperadores, de fantasmas e triunfo. Conforme a névoa rola sobre as cristas, a muralha parece menos um monumento e mais uma memória esculpida na terra. Como é que uma cidade lamenta com um desfile e canta com o som do bronze no ar? Nova Orleans, Estados Unidos da América, transforma todas as emoções em música. Situada ao longo do rio Mississippi, no coração da Louisiana, esta cidade cheia de alma é um caldeirão de culturas francesa, africana, caribenha e crioula, todas fundidas em algo singularmente seu. O bairro francês atrai visitantes com suas varandas de ferro forjado, ruas iluminadas a gás e o eco do jazz que emana dos clubes da Bourbon Street. Os beignets do Café du Monde e os pintores da Jackson Square são icônicos, mas para além dos clichês reside um ritmo mais profundo. Explore a herança do voodoo, os vibrantes desfiles de segunda linha e as assombradas mansões coloniais. Este é o berço do jazz, onde lendas como Louis Armstrong deram seus primeiros suspiros. Durante o Mardi Gras, a cidade se transforma em um sonho technicolor de máscaras, música e loucura. Mas mesmo em dias tranquilos, parece uma canção. Nova Orleans não tem apenas uma atmosfera. Ela é a própria atmosfera, vibrante com sabor, ritmo e alma. Já viu uma cidade que parece ter surgido da própria areia? Jaisalmer, na Índia, é o sonho dourado do deserto de Thar. Jaisalmer, na Índia, está localizada no extremo oeste do Rajastão, no coração do deserto de Thar. Conhecida como a Cidade Dourada,
Por causa de sua arquitetura em arenito amarelo, ela se ergue como uma miragem surgindo das dunas, atemporal e brilhando sob o sol do deserto. A peça central de Jaisalmer é seu enorme forte, construído em 1156 e ainda habitado hoje. É um dos poucos fortes vivos do mundo, repleto de casas, templos, lojas e palácios, todos cercados por altas muralhas defensivas. A primorosamente esculpida Patwon Ki Haveli e os antigos templos jainistas dentro do forte revelam a alma artística deste reino desértico. A cidade está impregnada da história dos guerreiros Rajput e de lendas locais, e sua localização desértica cria um charme de outro mundo, especialmente durante passeios de camelo ao pôr do sol ou noites sob as estrelas em acampamentos de areia nas proximidades. Em Jaisalmer, o tempo parece mais lento, as cores são mais profundas e o silêncio das dunas conta histórias mais alto do que as palavras jamais poderiam. Onde você pode escalar uma montanha e depois dançar na praia antes do pôr do sol? Rio de Janeiro, Brasil, é uma cidade que parece uma celebração em movimento. Aninhada entre picos de granito dramáticos e praias douradas, é uma sinfonia tropical de samba, arte de rua e energia espiritual. Fique diante da imponente estátua do Cristo Redentor no Morro do Corcovado, de braços abertos para a extensa cidade abaixo. Faça uma caminhada até o Pão de Açúcar para vistas panorâmicas ou relaxe em Copacabana e Ipanema, onde a cultura da praia é um estilo de vida, não um passatempo. A Floresta da Tijuca, uma das maiores florestas tropicais urbanas do mundo, esconde cascatas e vida selvagem a poucos minutos do centro da cidade. O coração do Rio pulsa mais forte durante o carnaval, quando as ruas explodem em cor, ritmo e folia. Mas mesmo em momentos mais tranquilos, o espírito de alegria está por toda parte. Esta cidade não apenas o recebe, ela pega na sua mão e o puxa para a dança. E se os dragões fossem reais, e você pudesse caminhar ao lado deles? Parque Nacional de Komodo, Indonésia. Localizado no coração das pequenas ilhas da Sonda, no Sudeste Asiático, este patrimônio mundial da Unesco se estende por 3 ilhas principais: Komodo, Rinca e Padar, cercadas por águas cristalinas e colinas vulcânicas acidentadas. É um lugar onde a natureza selvagem ainda reina. A joia da coroa do parque? O lendário dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, vagando livremente em seu único habitat natural. Mas não se trata apenas dos dragões. Mergulhadores de snorkel e mergulhadores autônomos são atraídos para cá pela vibrante biodiversidade marinha do Triângulo de Corais, onde raias manta, tartarugas e mais de 1000 espécies de peixes giram em torno de recifes coloridos. A região carrega raízes culturais profundas, lar de comunidades que ainda praticam a pesca tradicional e a construção naval. A sua ligação à terra e ao mar estende-se por séculos, moldando um estilo de vida em sintonia com a natureza selvagem. Poucos lugares na Terra combinam paisagens brutas e pré-históricas e reinos subaquáticos surreais em tamanha harmonia. A Praia Rosa de Komodo, um fenômeno raro de coral triturado e areia branca, parece ter nascido da fantasia. Num momento você está rastreando dragões, no seguinte, nadando entre corais luminosos. É Parque Jurássico, menos os efeitos visuais. E se você pudesse caminhar por uma cidade feita de areia, congelada no tempo por séculos? Ait Ben Haddou, Marrocos, é um exemplo impressionante de arquitetura de barro. Uma aldeia fortificada que surge como uma miragem da borda do Saara. Localizado ao longo da antiga rota de caravanas entre o Saara e Marrakech, este patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é um labirinto de casbás de tijolo vermelho, becos sinuosos e torres desmoronando. Construída inteiramente de tijolos de barro, a aldeia se mistura perfeitamente com as colinas ocre ao seu redor.
Ait Ben Haddou serviu de cenário para inúmeros filmes, de Gladiador a Game of Thrones, mas sua verdadeira magia reside em seu silêncio. Entre e você ouvirá o vento ecoar através de séculos de histórias. Ainda lar de algumas famílias berberes, permanece um museu vivo, um testemunho do passado multifacetado de Marrocos, de impérios almorávidas a mitos de Hollywood. Visitar aqui é como entrar em uma pintura cozida pelo sol e moldada pelo tempo. Pode uma cidade ser destruída, dividida e ainda assim emergir como o coração pulsante da Europa moderna? Berlim, Alemanha, é uma metrópole fênix. Um lugar onde camadas de história coexistem com uma criatividade de vanguarda. É uma cidade que se lembra sem desculpas e se reinventa sem medo. Os remanescentes do Muro de Berlim agora explodem com arte de rua, e a East Side Gallery conta histórias de resistência e unidade. O Portão de Brandemburgo ergue-se como uma testemunha solene, tanto da tirania quanto do triunfo, enquanto o Memorial do Holocausto humilha com seu poder silencioso. Mas Berlim não se lamenta, ela dança. Dos clubes eletrizantes de Kreuzberg às galerias de vanguarda em Mitte, ela pulsa com inovação. Outrora um símbolo de divisão, Berlim é agora uma das capitais mais inclusivas, artísticas e experimentais da Europa. O ar carrega batidas techno, cânticos de protesto e conversas profundas, tudo ao mesmo tempo. Esta não é apenas uma cidade que você visita, é uma cidade que desafia, provoca e nunca para de evoluir. Uma cidade pode evocar simultaneamente a sensação de um carnaval, uma fortaleza e uma carta de amor. Cartagena dança em cada tonalidade da luz solar. Cartagena, na Colômbia, abraça a costa caribenha com um talento extravagante e séculos de resiliência. Envolvida por espessas muralhas de pedra coral, sua cidade antiga é um labirinto de mansões coloniais, varandas adornadas com buganvílias e praças vibrantes que ecoam com ritmos de salsa e tilintar de copos. Fundada no século XVI, Cartagena foi outrora um dos portos mais importantes da América Espanhola. Suas fortalezas, como o Castillo San Felipe de Barajas, ainda permanecem de guarda, sussurrando contos de piratas e conquistas. Mas hoje, esta cidade é uma celebração de cor, ritmo e alma costeira. O contraste entre história e hedonismo é magnético. Da culinária afro-caribenha aos passeios ao pôr do sol ao longo das muralhas da cidade, Cartagena seduz os viajantes com uma sobrecarga sensorial. Gabriel Garcia Marques encontrou inspiração para toda a vida aqui, e é fácil perceber por quê. Em Cartagena, cada rua parece uma história à espera de ser contada. Que montanha tem uma forma tão perfeita que parece ter sido desenhada com um compasso? O Monte Taranaki, na Nova Zelândia, é um estratovulcão adormecido que se eleva dramaticamente acima da costa oeste da Ilha do Norte. Com o seu cone impecável e a sua frequente coroa de nuvens, é frequentemente comparado ao Monte Fuji, e por boas razões. Mas o Taranaki é mais silencioso, mais selvagem e impregnado de lendas maori. Cercado por exuberantes florestas tropicais e prados alpinos dentro do Parque Nacional Egmont, este pico é sagrado para as Iwi, tribos locais, considerado um ancestral vivo. As trilhas variam de caminhadas tranquilas, por florestas de goblins cobertas de musgo, até a exigente rota de cume, com vistas panorâmicas que se estendem até a costa. O Monte Taranaki também é uma estrela cinematográfica, tendo substituído o Japão em vários filmes. Mas a sua verdadeira magia está no seu silêncio. A sensação de estar sozinho numa relíquia vulcânica, com o mar atrás de si e o céu vasto e infinito acima. Isto não é apenas uma montanha, é uma escultura natural perfeita esculpida pelo tempo e pelo mito. E se o silêncio tivesse uma cor? Em Aysen, é turquesa, esculpido em geleiras e refletido em fiordes.
A região de Aysén, no Chile, está situada no coração da Patagônia, uma vasta e intocada região selvagem que se estende dos Andes ao Pacífico. Com menos residentes do que alguns quarteirões de cidades, é um lugar onde a natureza ainda ruge mais alto do que os humanos. Aqui as cavernas de mármore do Lago General Carrera brilham em tons surreais, esculpidas pela água ao longo de milênios. Você pode andar de caiaque por seus túneis azuis e lisos, ou observar icebergs à deriva sob o olhar do campo de gelo da Patagônia Norte. Dos imponentes picos do Cerro Castilho aos profundos vales da Carretera Austral, cada curva revela uma nova fronteira. Fundada tardiamente na expansão do Chile, Aysén tem uma história árdua de colonos, criação de gado, isolamento e sobrevivência. No entanto, hoje, atrai amantes da natureza e aventureiros que anseiam por solidão e grandiosidade. Vilas de pescadores permanecem inalteradas, e você ainda pode ouvir ecos indígenas cavescar no vento. Não há mega resorts aqui, sem pressa. Apenas céu, rocha, gelo e o próprio tempo. Aysén não tenta impressionar, apenas existe ferozmente, lindamente, intocada. Como é observar o nascer do sol sobre as torres de pedra de um império esquecido, envoltas em cipós da selva? Siem Reap, no Camboja, oferece uma das experiências de viagem mais surreais do mundo. Uma antiga maravilha congelada no tempo. Situada nas planícies do noroeste do Camboja, Siem Reap é a porta de entrada para o lendário complexo de templos de Angkor Wat, o maior monumento religioso da Terra. Construídas pelo Império Khmer no século XII, estas vastas ruínas são mais do que apenas arquitetura. São a poesia silenciosa de uma civilização gravada em pedra. Passeie por Ta Prohm, onde as árvores se entrelaçam com as paredes do templo, ou maravilhe-se com a simetria divina de Bayon, com seus 200 serenos rostos de pedra. Além dos templos, Siem Reap pulsa com encanto. Mercados noturnos animados, apresentações tradicionais de dança Apsara e uma crescente cena artística que reflete o renascimento cultural do Camboja. Apesar de sua história tumultuada, a cidade irradia resiliência e calor. Não se trata apenas de ruínas, trata-se de redescoberta. E se uma cidade vestisse as cores de damascos, montanhas e memória? Erevan, a capital da Armênia, repousa sob o Monte Ararat e pulsa com um dos corações urbanos mais antigos do mundo. Situada no Cáucaso do Sul, esta cidade antiga, mas vibrante, mistura ruas da era soviética com cafés, boutique, bares de jazz e arquitetura de tufo rosa brilhante. O sol aqui põe-se dourado, iluminando história, arte e sabor. O complexo da cascata é o orgulho de Erevan, uma escadaria maciça de calcário subindo em direção ao céu. Ele abriga galerias de arte moderna e terraços ao ar livre com vistas inigualáveis do Monte Ararat. Percorra seus níveis, passe por fontes e esculturas e sinta a cidade se espalhar sob seus pés como uma tela viva de cultura e pedra. A Praça da República é a joia central de Erevan, uma sinfonia de edifícios de pedra rosa e fontes dançantes. À noite, música clássica ecoa pelo ar enquanto espetáculos de luz brincam na água. Construída em estilo neoclássico, é mais do que uma praça. É o coração do povo armênio e da história. E se você pudesse entrar em uma história escrita em pedra, uma saga mais antiga que a própria história? Cairo, Egito, é o seu portal para o antigo e o eterno. Situada às margens do Nilo, esta capital colossal é o coração do mundo árabe e a porta de entrada para um dos maiores legados da humanidade. Contemple com admiração as grandes pirâmides de Gizé, a única maravilha do mundo antigo que ainda permanece. Nas proximidades, a enigmática esfinge guarda segredos mais antigos que os impérios. Dentro da cidade, o Museu Egípcio abriga múmias, faraós e tesouros, como a máscara dourada de Tutankhamon. Em seguida,
Contraste tudo isso com os labirínticos becos do Bazar Khan el-Khalili. O pulso do Cairo é tanto antigo quanto febrilmente moderno. Um turbilhão de trânsito ensurdecedor, chamados de minaretes e cafés na cobertura. Resistiu a dinastias, colonialismo e revolução. E, no entanto, a cidade perdura. Caótica, magnífica e infinitamente cativante. O Cairo é menos um destino e mais uma lenda pela qual você caminha. E se a sua próxima viagem rodoviária o levasse por penhascos imponentes, praias selvagens e formações rochosas esculpidas pelo próprio tempo? A Great Ocean Road, na Austrália, é uma das estradas costeiras mais lendárias do mundo, estendendo-se por 243 quilômetros ao longo da extremidade sudeste de Victoria. Esta rota abraça o litoral acidentado, onde o Oceano Antártico encontra a Terra com uma força dramática. A joia da coroa são os 12 Apóstolos, imponentes pilhas de calcário que se erguem do mar, constantemente remodeladas pelo vento e pelas ondas. Outros pontos imperdíveis incluem o desfiladeiro de Loch Ard, a floresta tropical do Parque Nacional Great Otway e a cidade de surf de Torquay, berço de marcas como Rip Curl e Quicksilver. Construída por veteranos da Primeira Guerra Mundial como um memorial aos seus camaradas caídos, esta estrada é mais do que pitoresca. É um monumento vivo. Percorra-a ao pôr do sol, quando o oceano brilha em tons de laranja e as falésias parecem respirar. E aqui está uma joia escondida. Procure koalas selvagens descansando em eucaliptos perto do rio Kennet. Imagine entrar num mundo onde os animais não temem os humanos. A evolução parece viva aqui. As Ilhas Galápagos, no Equador, são um arquipélago vulcânico a 1000 quilômetros da costa oeste da América do Sul. Elas emergem do Pacífico como o laboratório da natureza, intocado, isolado e repleto de criaturas que não verá em nenhum outro lugar da Terra. De atobás de patas azuis a iguanas marinhas e tartarugas gigantes de 227 quilos, as ilhas abrigam espécies que inspiraram a teoria da evolução de Charles Darwin. Cada ilha tem um ecossistema distinto. Hispaniola tem falésias de lava e colônias de albatrozes. Isabela apresenta vulcões ativos e pinguins nadando ao lado de peixes tropicais. Como os animais evoluíram sem predadores, pode caminhar entre eles sem qualquer barreira. Já viu um leão marinho às cestas ao seu lado na praia? Aqui fica um fato. As Galápagos são um dos poucos lugares onde pode praticar snorkel com tubarões, raias e cormorões não voadores. Tudo antes do almoço. Não é apenas uma viagem, é uma viagem à imaginação indomada da Terra. Sem carros, sem pressa. Apenas canais sussurrantes, pitorescos telhados de colmo e barcos deslizando como gôndolas em um sonho. Giethoorn, localizada na província holandesa de Overijssel, é frequentemente chamada de Veneza do Norte. Mas ao contrário de Veneza, oferece pura paz. Aqui as vias navegáveis substituem as estradas e o principal meio de transporte são os barcos silenciosos que flutuam em silêncio pelas casas de campo com detalhes florais. A vila é entrelaçada com mais de 170 pontes de madeira que se arqueiam sobre canais suaves. Alugue um barco ou ande de bicicleta ao longo da beira da água e você sentirá como se o tempo tivesse parado. O charme é orgânico, sem armadilhas para turistas, apenas natureza e nostalgia. Originalmente colonizada por colhedores de turfa, Giethoorn cresceu em torno de seus canais e suas casas com telhados de colmo permaneceram praticamente inalteradas por séculos. Curiosidade: existe uma regra local. Se você não sabe jardinagem, não se mude para cá. Em Giethoorn, cada floreira é arte e cada curva no canal revela um novo momento de cartão postal. E se você encontrasse um paraíso alpino a apenas algumas horas do mar? Bem-vindo aos Picos de Europa, Espanha. Um santuário escondido de picos,
pastagens e trilhas ancestrais. Picos de Europa, Espanha, é uma cordilheira no norte da Espanha, que se estende por Astúrias, Cantábria e Castela e Leão. Embora menos conhecida que os Pirineus, oferece o mesmo nível de drama, com imponentes picos de calcário, desfiladeiros profundos e vales verde esmeralda. Esta paisagem acidentada abriga algumas das caminhadas mais pitorescas da Europa, incluindo a famosa Rota do Cares, que se agarra aos penhascos acima do rio Cares. Lagos glaciais, como os lagos de Covadonga, refletem os picos circundantes, enquanto aldeias de pedras charmosas, como Potes, oferecem uma calorosa recepção após um dia nas trilhas. Culturalmente, este é o berço do início da Espanha cristã, com o Santuário de Covadonga marcando o local de uma batalha histórica fundamental. As tradições locais permanecem fortes, desde a arte de servir a cidra até a produção de queijo. A combinação de natureza dramática e rico patrimônio torna-o numa verdadeira joia para aqueles que se aventuram fora dos caminhos mais conhecidos. E se o lugar mais seco da Terra também tivesse vales que florescem em flores, salares que brilham como espelhos e céus tão claros que você pode ver o universo? Bem-vindo ao deserto do Atacama, Chile. Um lugar que desafia as expectativas a cada instante. Estendendo-se ao longo da costa do Pacífico Norte do Chile, o Atacama fica entre os Andes e a Cordilheira Costeira. É uma terra de extremos, planícies áridas, cânions irregulares e vales lunares como o Vale de la Luna. No entanto, aqui você encontrará flamingos em lagoas salgadas, geoglifos antigos e geysers jorrando ao amanhecer. A história do deserto está gravada na terra, desde as rotas comerciais incas até as cidades mineiras coloniais. A cultura local atacamenha persiste em aldeias como São Pedro de Atacama. E as estrelas? Devido à ausência total de poluição luminosa, este é o melhor lugar do planeta para observar as estrelas. Tão claro que a NASA testou veículos espaciais de Marte aqui. E se você pudesse ficar no topo de uma montanha, observar dois oceanos se encontrarem e sentir o pulso da alma mais meridional da África? A cidade do Cabo, na África do Sul, está localizada na ponta sudoeste do continente africano, aninhada entre o Oceano Atlântico e cadeias de montanhas dramáticas. Seu ponto de referência mais icônico, a Table Mountain, Montanha da Mesa, domina o horizonte e oferece vistas panorâmicas que parecem quase pintadas. Uma curta viagem de carro leva você ao Cabo da Boa Esperança, onde o continente encontra o mar em um abraço natural de tirar o fôlego. Cidade do Cabo combina a herança colonial holandesa, bairros vibrantes e modernidade de ponta. As casas coloridas de Bokap contam histórias da cultura malaia do Cabo. Enquanto a ilha Robben testemunha a resiliência de Nelson Mandela, a cidade pulsa com música, arte de rua e ricas tradições enraizadas na diversidade. Você sabia que a cidade do Cabo possui um dos reinos florais mais ricos da Terra? É o lar de mais de 9.000 espécies de plantas, muitas encontradas em nenhum outro lugar. Quer esteja saboreando vinho em Stellenbosch ou observando pinguins na Boulders Beach, a cidade do Cabo é um mosaico vívido e inesquecível de paisagens e história. E se a sua próxima aventura começasse onde a África encontra o Atlântico, num crescendo de energia, música e sol costeiro? Luanda, a capital de Angola, ergue-se ao longo do oceano como uma cidade apanhada entre a riqueza e o ritmo. De relíquias coloniais a torres de vidro, pulsa com contrastes e uma pulsação implacável de transformação. A Fortaleza de São Miguel, construída em 1576 pelos portugueses, é o local histórico mais icônico de Luanda. As suas sólidas muralhas e canhões dominam o mar, enquanto no interior, azulejos azuis contam a história colonial. Dos baluartes, o porto abre-se vastamente, uma mistura de conquista passada e ambição moderna.
Ilha do Mussulo, uma estreita restinga mesmo na costa, oferece um pedaço de refúgio tropical. Palmeiras balançam sobre águas calmas, locais bebem drinks nos decks dos barcos, e a vida desacelera ao ritmo da maré. É para onde os luandenses vão para respirar e reconectar-se com o mar. Você já viu uma floresta onde cachoeiras cantam, lagos mudam de cor com a luz e o ar parece poesia antiga? Bem-vindo a Jiuzhaigou. Vale de Jiuzhaigou, China. Escondido nos limites do norte da província de Sichuan, na borda do Planalto Tibetano, este patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura é uma maravilha natural. Conhecido por seus lagos de cores vivas, cachoeiras escalonadas e picos cobertos de neve, estendendo-se por 3 vales, Jiuzhaigou abriga lugares de sonho como o Lago das 5 Flores, com água tão clara que espelha árvores caídas sob sua superfície. As cataratas de Norilang, uma das mais largas da China, rugem sobre falésias envoltas em névoa. No outono, toda a floresta resplandece com vermelhos e dourados flamejantes. Esta terra sagrada é habitada há muito tempo por grupos étnicos tibetanos e Qiang, cuja influência permeia as bandeiras de oração, as casas sobre palafitas e as lendas místicas que cercam cada lago glacial. Jiuzhaigou significa Vale das 9 Aldeias, uma referência às suas raízes culturais, tanto quanto ao seu esplendor natural. Cada curva aqui revela outra camada de magia, uma onde a arte da terra parece completamente ilimitada. E se cada passo que você desse fosse através de uma aquarela viva? Bem-vindo ao coração poético da Inglaterra, o Lake District. O Lake District, Inglaterra, está situado no condado noroeste de Cúmbria. Este local, patrimônio mundial da Unesco, é um mosaico de lagos glaciais, colinas verdes ondulantes e picos de montanhas escarpadas, o mais famoso dos quais é Scafell Pike, o pico mais alto da Inglaterra. Os pontos turísticos icônicos incluem o Lago Windermere, o maior lago natural do país, Derwentwater, com os seus reflexos espelhados, e as vistas dramáticas dos cumes de Catbells ou Helvellyn. Cabanas de pedra escondidas e bosques antigos pontilham a terra entre a água e o céu. Historicamente, a região está para sempre ligada a poetas românticos como William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, que encontraram inspiração divina nas suas paisagens. Beatrix Potter também preservou grande parte da área através do seu trabalho de conservação. Aqui está um facto curioso. O Distrito dos Lagos inspirou mais pinturas e poemas do que talvez qualquer outro lugar no Reino Unido. E até as suas ovelhas têm estatuto de patrimônio, com a raça Herdwick considerada parte da identidade local. E se você se deparasse com águas azul Caribe beijadas pelos ventos das terras altas? Você estaria na Ilha de Harris. A Ilha de Harris, na Escócia, fica nas Hébridas exteriores, ao largo da costa noroeste da Escócia continental. Cercada pelo Atlântico, é conhecida por vastas praias varridas pelo vento e terreno montanhoso acidentado. A praia de Luskentyre, com as suas areias brancas e águas turquesa, é frequentemente confundida com um paraíso tropical. As colinas de Harris a norte e as dramáticas falésias marinhas proporcionam uma paisagem que parece intocada pelo tempo. Tarbert, a principal aldeia, oferece uma porta de entrada encantadora para a vida da ilha. Harris é impregnada pela herança gaélica e sua cultura prospera através da música, da poesia e do tradicional Harris Tweed, o único tecido no mundo protegido por uma lei do parlamento. Cada peça é tecida à mão por habitantes da ilha em suas casas. Um detalhe curioso: apesar de sua atmosfera remota, Harris atrai observadores de estrelas, caminhantes e buscadores de solidão de todo o mundo, especialmente durante a temporada da aurora boreal, quando os céus ondulam com cores acima do Atlântico.
E se uma cidade inteira parecesse uma paleta de aquarela derramada, tons de rosa, azul e amarelo caindo por um cânion? Guanajuato, México, é uma joia colonial no coração do país, construída nas encostas das colinas, com túneis serpenteando por baixo e vielas sinuosas por cima. Como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ela encanta com sua estrutura labiríntica e alma boêmia. O Teatro Juárez, uma maravilha arquitetônica, funciona como um farol da identidade artística de Guanajuato. Com suas colunas neoclássicas e interior mourisco, ele cedia festivais internacionais, como o Cervantino, transformando a cidade na capital cultural do México a cada outono. O Callejón del Beso, Beco do Beijo, é um beco minúsculo tão estreito que os amantes podem se beijar através das varandas. É envolto em lenda romântica e uma visita obrigatória para casais que querem o seu amor abençoado pela tradição. Fundada na prata, Guanajuato ainda ostenta vestígios da sua herança mineira, com estradas subterrâneas e o sinistro Museu das Múmias. As suas colinas oferecem vistas panorâmicas, enquanto a música mariachi e os trovadores estudantis preenchem as ruas de pedra com um charme intemporal. Você acredita que já viu todas as maravilhas do mundo, até estar de pé sob um monumento construído antes mesmo de a história ter um nome? As pirâmides de Gizé, Egito, um dos sítios antigos mais emblemáticos do planeta, erguem-se das areias douradas do Planalto de Gizé, no continente africano. A oeste do Cairo, este trio de túmulos monumentais, Quéops, Quéfren e Miquerinos, permanecem como a última maravilha sobrevivente do mundo antigo. Estas estruturas imponentes foram construídas há mais de 4.500 anos, como câmaras mortuárias elaboradas para faraós e são ladeadas pela enigmática Esfinge, um guardião colossal de calcário com o corpo de um leão e a cabeça de um rei. A simetria, precisão e escala das pirâmides continuam a intrigar e inspirar cientistas e viajantes. Um passeio por esta necrópole desértica é um passo direto para a mitologia e misticismo antigos. Cada bloco de pedra, alguns pesando mais de 80 toneladas, foi movido sem maquinaria moderna, um feito que ainda evoca a admiração. Curiosidade: a Grande Pirâmide foi, outrora, a estrutura feita pelo homem mais alta durante mais de 3.800 anos. A pura presença do local torna-o mais do que um destino. É uma peregrinação através do tempo. Imagine uma terra onde penhascos despencam milhares de pés em abismos verdes e macacos raros saltam entre as nuvens. Esse lugar é real, e são as Montanhas Simien. As Montanhas Simien, na Etiópia, erguem-se das terras altas do norte da África Oriental como uma fortaleza da natureza. Esta cordilheira dramática é esculpida com picos irregulares, vales profundos e planaltos imponentes, que lhe renderam o status de Patrimônio Mundial da Unesco, por sua beleza geológica e biodiversidade incomparáveis. Trekkingistas de todo o mundo vêm testemunhar Ras Dashen, o pico mais alto da Etiópia, e conhecer os residentes endêmicos do parque, os babuínos gelada de pelagem hirsuta, os lobos etíopes e o ibex de Walia. Essas espécies não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A paisagem, frequentemente comparada ao Grand Canyon, oferece panoramas arrebatadores e momentos de puro isolamento em um mundo aparentemente intocado pelo tempo. Fato fascinante: a Cordilheira Simien tem mais de 20 milhões de anos, esculpida por antiga atividade vulcânica. Não é apenas uma caminhada, é uma jornada na alma primordial e bruta da Terra. Kaunas é o tipo de cidade que te surpreende, discretamente. Não grita como Vilnius, nem desfila como Riga, mas em vez disso, oferece uma mistura graciosa de arquitetura modernista, elegância do entre-guerras e rebelião juvenil. A segunda cidade da Lituânia e antiga capital, Kaunas é onde a velha Europa esbarra nas curvas Art Deco.
e onde a melancolia encontra a travessura. Esta alameda pedonal é a espinha dorsal da cidade. Cerca de 2 quilômetros de encanto arborizado, livrarias, cafés e ecos soviéticos. Outrora, o orgulho da República Lituana do período Entreguerras, a Laisvės Alėja é hoje simultaneamente uma cápsula do tempo e um animado salão público onde os locais caminham, conversam e protestam. Situada às margens do reservatório de Kaunas, esta obra-prima barroca é espiritualmente e arquitetonicamente deslumbrante. Com seus afrescos ornamentados e atmosfera serena, Pajaislica é um dos mosteiros mais bonitos da Europa Oriental e um lembrete do passado religioso multifacetado de Kaunas. Kaunas não é apenas um museu do século XX, é também uma cidade em movimento. Foi capital europeia da cultura em 2022 e ostenta essa honra com distinção. Da sua vibrante arte de rua e das suas joias art deco, a beleza estranha do Museu dos Diabos, Kaunas equilibra dignidade com um piscar de olho. É onde a Lituânia cresceu e onde agora sonha com o futuro. Como é que uma ilha feita inteiramente de areia pode sustentar florestas tropicais exuberantes e lagos cristalinos? A Ilha Fraser, na Austrália, conhecida como Kagari pelo seu povo indígena Butchula, é a maior ilha de areia do mundo, estendendo-se por mais de 120 quilômetros ao largo da costa de Queensland. É um patrimônio mundial da Unesco, onde a natureza desafia constantemente as expectativas. Dirija pela 75 Mile Beach, uma selvagem autoestrada oceânica pontilhada com destroços de navios e falésias de areia colorida. No interior, você encontrará joias de água doce, como o Lago Mackenzie, tão claro e puro que parece irreal. As florestas tropicais crescem a partir de dunas de areia, sustentadas por antigos sistemas fúngicos e aquíferos puros. Dingos vagueiam livremente, e você pode avistar baleias saltando perto da costa. A Ilha Fraser está imersa em lendas aborígenes. Kagari significa paraíso, e faz jus ao nome. É um lugar onde os ecossistemas coexistem em uma harmonia impossível, intocados e brutos. Esta ilha não é um postal. É um antigo milagre escrito em vento, areia e água. E se uma floresta de conto de fadas e um reino de rocha surreal colidissem? A Suíça Saxônica, na Alemanha, é um lugar onde a natureza esculpe catedrais em pedra. A Suíça Saxônica, na Alemanha, é um parque nacional de tirar o fôlego, localizado na parte leste do país, perto da fronteira com a República Tcheca. Apesar do seu nome, está localizada na Saxônia e deve seu rótulo de Suíça aos artistas românticos do século XVIII que se apaixonaram por suas dramáticas formações de arenito. A joia da coroa da região é a Ponte Bastei, uma passarela de pedra que conecta pináculos imponentes, oferecendo vistas panorâmicas sobre o vale do rio Elba. Trilhas de caminhada serpenteiam por labirintos de falésias, desfiladeiros e florestas exuberantes, levando a cavernas escondidas e fortalezas antigas como Königstein. Imersa em folclore e inspiração artística, a Suíça Saxônica atrai pintores, poetas e caminhantes há gerações. Não é apenas um destino, é uma tela viva onde a natureza e a imaginação dançam em perfeita harmonia, oferecendo a cada visitante o seu próprio conto de fadas pessoal. E se eu lhe dissesse que existe um lugar onde você pode ver dunas de areia vermelha e surfar no mar, no mesmo dia? Mui Né, no Vietnã, fica na costa sudeste da Ásia, na província de Binh Thuan, ao longo do Mar da China Meridional. Outrora uma pacata vila de pescadores, Mui Né se tornou uma joia costeira para viajantes em busca de contrastes naturais únicos. Entre seus pontos turísticos mais emblemáticos estão as dunas de areia vermelha e branca, vastas extensões de terreno macio semelhante ao deserto que mudam de cor com a mudança da luz solar. Ao nascer do sol, as dunas brilham com tonalidades flamejantes,
e você pode praticar sandboard ou andar de quadriciclo por seus cumes dourados. A poucos minutos de distância, as águas turquesa da costa oferecem algumas das melhores condições para kitesurf no Sudeste Asiático, graças aos ventos oceânicos consistentes. Muni também guarda tesouros culturais. O Ferry Stream, um riacho raso e sobrenatural, margeado por canyons de rocha vermelha. E as Torres Cham, antigos remanescentes hindus do reino de Champa. Curiosidade: Muni tem o seu próprio microclima, com menos chuva do que as áreas circundantes, tornando-o ideal para visitas durante todo o ano. Esta dualidade onírica de oceano e deserto faz de Mui Né um dos destinos visualmente mais surpreendentes do Vietnã. Já caminhou por uma cidade onde as nuvens beijam os telhados e o tempo flutua como fumaça de um fogão a lenha? San Cristóbal de las Casas, em Chiapas, fica no alto das montanhas do sul do México. Rodeada por florestas de pinheiros e vales íngremes, ela mistura a tradição indígena com a beleza colonial. O ar é fresco, as ruas calçadas, e cada canto esconde uma história. O Templo de Santo Domingo é a joia barroca de San Cristóbal. Sua fachada de pedra rosa, esculpida com detalhes florais, guarda um sereno pátio conventual. No interior, altares dourados brilham sob feixes de luz. É um lugar de silêncio e reverência, ecoando séculos de fé. O mercado de artesanato explode com cor e textura. Aqui, mulheres Tzotzil e Tseltal vendem têxteis tecidos à mão, huipiles bordados, joias de âmbar. Cada barraca é uma explosão de cultura. E cada compra apoia tradições vivas, transmitidas por gerações. E se uma cidade pudesse ser envolvida em névoa e emoldurada por uma ponte cor de carmesim, acreditaria que tal lugar existe? Bem-vindo a São Francisco, Estados Unidos da América. Aninhada ao longo da costa acidentada do Pacífico do norte da Califórnia, esta cidade icônica combina o drama natural com a maravilha arquitetônica. As colinas íngremes oferecem vistas panorâmicas sobre a Bahia, enquanto a lendária ponte Golden Gate perfura a névoa como um portal para outro mundo. Explore os bairros vibrantes, o boêmio Mission District, a histórica Chinatown e as ruas de Haight-Ashbury, repletas de construções vitorianas. A ilha de Alcatraz se ergue ao largo da costa, outrora uma prisão e agora um monumento assombroso ao passado. As camadas culturais de São Francisco são profundas. Desde os primórdios da Corrida do Ouro, até as revoluções da contracultura e a transformação impulsionada pela tecnologia. Curiosamente, o clima famoso da cidade, conhecido pela sua névoa, tem um nome: Carl. Os habitantes locais até lhe dão a sua própria presença nas redes sociais. Com seus históricos bondes, pieres vibrantes e becos repletos de arte, São Francisco não é apenas um destino. É um livro de histórias em constante evolução esculpido em penhascos. E se você pudesse deslizar por um rio na selva ao nascer do sol e cruzar olhares com um orangotango no dossel? Bornéu, partilhada pela Malásia, Indonésia e Brunei, detém uma das florestas tropicais mais antigas da Terra. 130 milhões de anos de história selvagem e viva. O estado malaio de Sabah é uma porta de entrada para este mundo verdejante, onde a vida explode em todas as direções. No Vale de Danum e no rio Kinabatangan, os calaus batem as asas por cima. Elefantes pigmeus movem-se pelas sombras e macacos narigudos saltam entre as árvores. Bornéu é um dos últimos lugares para ver orangotangos selvagens, inteligentes, gentis e profundamente ameaçados de extinção. O Monte Kinabalu, o pico mais alto do Sudeste Asiático, atrai praticantes de trekking de todo o mundo. E você sabia? As cavernas de Bornéu, como a Deer Cave em Mulu, são tão vastas que podem abrigar aviões jumbo. É um lugar de extremos, denso, misterioso e que nos faz sentir humildes. Aqui, cada farfalhar nas folhas pode ser o início de um encontro inesquecível. Você
Você já caminhou por um lugar onde o passado parece mais vívido do que o presente? Bem-vindo a Fez, Marrocos, o coração pulsante da antiga África do Norte. Fez, Marrocos, está situada na região nordeste do país, cercada pelas montanhas do Médio Atlas. É uma das cidades mais antigas do mundo árabe, frequentemente chamada de capital cultural de Marrocos. A cidade é dividida em 3 partes, sendo Fez El Bali, a Medina Murada, a mais emblemática. A Medina de Fez é um patrimônio mundial da Unesco e um labirinto com mais de 9.000 becos. Entre as suas muitas maravilhas está a Universidade Al-Qarawiyyin, fundada em 859 e considerada a universidade existente mais antiga do mundo. A Madrasa Boinânia e a fonte Nejarini são joias arquitetônicas que revelam a rica arte islâmica da região. Fez é um lugar onde as antigas tradições ainda moldam a vida cotidiana. O aroma das especiarias, as cores vibrantes dos tecidos feitos à mão e o eco do martelar do cobre preenchem os sentidos. Os seus curtumes, com os seus poços de tingimento de couro seculares, são tanto uma experiência visual quanto cultural. Poucos lugares oferecem um portal tão bruto e não filtrado para o passado. Visitar Fez não é apenas uma viagem, é uma viagem no tempo. Na costa atlântica selvagem de Marrocos, onde os ventos do deserto encontram a brisa do oceano, situa-se Essaouira, uma cidade murada de beleza branca e azul, ar salgado e ritmo sem fim. Conhecida como a Cidade dos Ventos de África, Essaouira é onde surfistas, artistas e sonhadores vêm para respirar. A Medina de Essaouira é menor e mais calma que a de Marrakech, mas tão rica quanto em cor e aroma. Passeie pelas ruelas cheias de especiarias, têxteis e música gnawa, e depois siga as gaivotas até o porto, onde barcos azuis balançam como brinquedos e os pescadores vendem o peixe diretamente da rede. Este bastião marítimo do século XVIII oferece vistas panorâmicas do Atlântico e das ondas que se quebram lá embaixo. Canhões ainda se encontram em posição, apontando para o mar, um lembrete de que Essaouira foi outrora uma fortaleza portuguesa, depois um entreposto comercial e agora uma guardiã da cultura e do vento. Essaouira é mais sentimento do que lugar. É o som das ondas contra a pedra, o sabor das sardinhas grelhadas nos cais, o aroma da madeira de cedro nos souks. Jimi Hendrix veio para cá, assim como Orson Welles. Talvez seja a luz, talvez seja o vento, mas seja o que for, Essaouira entranha-se na pele e fica lá. E se você pudesse caminhar ao longo de falésias douradas, ao pôr do sol enquanto as ondas quebram contra grutas marinhas escondidas abaixo de você? O Algarve, Portugal, está situado na costa sul da Península Ibérica da Europa, abraçando o Atlântico com intimidade selvagem. Conhecida por suas formações dramáticas de calcário, praias quentes e pitorescas vilas de pescadores, a região se estende de Sagres à Vila Real de Santo Antônio. Ponta da Piedade rouba a cena, um jardim de esculturas naturais de arcos e grutas esculpidas pelo mar, melhor explorado de caiaque ou barco. No interior, cidades caiadas como Tavira e Silves ecoam séculos de influência mourisca. Esta costa tem sido um refúgio para marinheiros, poetas e piratas. A mistura de ruínas romanas, igrejas revestidas de azulejos e fortalezas árabes reflete o seu passado turbulento, mas rico. Aqui, os habitantes locais ainda celebram festivais tradicionais, como a Festa da Ria Formosa, onde se saboreiam sardinhas grelhadas e os surfistas perseguem as ondas de inverno em lagos. Com mais de 300 dias de sol por ano, o Algarve oferece mais do que beleza. É uma fuga intemporal envolta em sal marinho e flores de citrinos. Como uma cidade próspera onde tempestades violentas e crocodilos dominam, Darwin, no extremo norte da Austrália, é tropical, ousada e diferente de qualquer outro lugar. Seus céus se fendem com relâmpagos, seus mercados cheiram a especiarias e mar, e sua gente vive perto tanto da natureza quanto do mito.
Mindil Beach Market é o ritual do pôr do sol de Darwin. Enquanto as barracas de comida chiavam e artistas locais se apresentam, a multidão se reúne para assistir ao sol cair no oceano. É um banquete para os sentidos, desde macarrão tailandês até artesanato indígena, tudo banhado em ouro. Pouco fora de Darwin fica Litchfield. Cachoeiras, piscinas naturais e caminhos de terra vermelha através de mata antiga. Nade sob as cachoeiras de Wang ou descanse no riacho Florence. É bruto, real e surpreendentemente intocado. Um refúgio selvagem ainda ao alcance. E se cada direção que você olhasse revelasse um cartão postal? Picos, geleiras e céus pintados pelos deuses. O Monte Cook, Nova Zelândia, ergue-se como o ponto mais alto da Oceania, perfurando os céus a 3.724 metros, dentro dos Alpes do Sul, na Ilha do Sul. Conhecido pelos Maori como Aoraki, perfurador de nuvens, reina sobre o Parque Nacional Aoraki, Monte Cook. A Hooker Valley Trek oferece uma das caminhadas alpinas mais deslumbrantes do mundo, guiando os visitantes por icebergs, pontes pênseis e lagos glaciais. Logo ali perto, a geleira Tasman se move e range, um rio de gelo vivo. Esta montanha é sagrada na mitologia maori e inspirou alpinistas desde que Sir Edmund Hillary treinou aqui antes de escalar o Everest. Sua beleza robusta fala de desafio e reverência. Os céus acima fazem parte de uma reserva de céu escuro, ideal para observar as estrelas, onde as constelações brilham como mapas antigos. Aoraki não oferece apenas vistas. Ele te confronta com o poder bruto da natureza e a graça silenciosa e eterna. Aninhada em um vale de selva exuberante onde os rios Mekong e Namkhan se encontram, Luang Prabang é o coração espiritual do Laos. Uma mistura serena de templos budistas, vilas coloniais francesas e névoa matinal, esta cidade, patrimônio mundial da Unesco, move-se em seu próprio ritmo pacífico. A cada nascer do sol, fileiras de monges vestidos com mantos cor de açafrão coletam esmolas em um ritual secular que define a dignidade silenciosa da cidade. Não é uma performance, é a vida, vivida lentamente e com respeito. Fora da cidade, encontram-se as cascatas Kuangsi, uma cascata de vários níveis com piscinas de água turquesa rodeada pela selva, perfeita para um mergulho refrescante ou um passeio na floresta. Elefantes vagueiam por santuários nas proximidades, e passeios de barco no rio Mekong revelam aldeias ribeirinhas intemporais. Luang Prabang não grita, ela sussurra, ela encanta. É um lugar para saborear o café do Laos, observar o rio fluir e deixar o seu espírito alcançar o seu corpo. O tipo de lugar que permanece no seu coração muito depois de você partir. Como seria caminhar por uma floresta onde as árvores crescem de cabeça para baixo e os animais existem em nenhum outro lugar na Terra? Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, fica ao largo da costa sudeste da África, um continente perdido em miniatura. Isolada por milhões de anos, abriga um ecossistema surreal, onde 90% da vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar. Pense em lêmures saltando entre os baobás, camaleões mudando de cor no meio do passo e florestas que parecem ter saído de um mito. A Avenida dos Baobás é a sua paisagem mais icônica. Uma estrada empoeirada ladeada por árvores imponentes, em forma de garrafa, que brilham douradas ao pôr do sol. No interior, florestas tropicais como a de Andasibe abundam em chamados noturnos e orquídeas raras. As praias? Perfeição intocada nas margens de Nosy Be e Île Sainte-Marie. A cultura de Madagascar é igualmente diversa, moldada por raízes africanas, asiáticas e polinésias. É um lugar de reverência ancestral, música impulsionada por instrumentos feitos à mão e um ritmo de vida que parece intemporal.
Poucos lugares combinam biodiversidade, estranheza e beleza como esta ilha. E se uma cidade surgisse do deserto como uma miragem futurista? Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desafia a lógica e a gravidade. Localizada no cintilante Golfo Pérsico, esta mega-cidade é uma obra-prima de ambição, onde a tradição e o design ultramoderno caminham lado a lado através de dunas douradas e shoppings de mármore. O Burj Khalifa perfura o céu a mais de 828 metros, oferecendo vistas vertiginosas de um horizonte que não existia há algumas décadas. Ilhas artificiais com o formato de palmeiras e continentes redefinem a linha costeira. Enquanto o Dubai Mall é um labirinto de luxo e cascatas interiores, logo nos arredores da cidade, dunas de areia infindáveis sussurram histórias da herança beduína. Dubai mistura antigos souks repletos de especiarias e ouro com táxis voadores e polícia robótica. É um lugar onde as orações de sexta-feira ecoam perto de pistas de Fórmula 1 e onde falcões e Ferraris compartilham o mesmo espaço aéreo. Esta cidade não é apenas moderna. É uma visão de como o amanhã pode ser se os sonhos não tivessem limites. E se você pudesse caminhar por uma floresta, atravessar dunas douradas e, em seguida, ouvir apenas ondas e silêncio? Terschelling, Holanda, é uma ilha esguia flutuando no Mar de Wadden, na costa norte da Europa. Faz parte das Ilhas Frísias, onde os ventos esculpem as praias e as marés revelam planícies de lama repletas de vida. Um paraíso para caminhantes, ciclistas e observadores de estrelas, a ilha parece pertencer a outro século. A joia da coroa é a Reserva Natural Boschplatt, uma área listada pela Unesco, composta por areias movediças, pântanos salgados e vales de dunas. Aqui, aves migratórias obscurecem o céu durante jornadas sazonais e cavalos selvagens vagueiam livremente. O nascer do sol sobre sua paisagem intocada é algo que poucos esquecem. Uma vez por ano, Terschelling se transforma em um palco ao ar livre durante o festival Oerol, onde artistas se apresentam entre árvores, celeiros e praias. É surreal, imprevisível e enraizado no compromisso da ilha de combinar cultura com a natureza em sua forma mais bruta. Curiosidade: este é um dos poucos lugares na Europa onde as estrelas permanecem intocadas pelo brilho da cidade. A baixa poluição luminosa da ilha a torna um local privilegiado para observar as estrelas, especialmente durante as chuvas de meteoros. E se eu lhe dissesse que existe um oásis desértico real, cercado por dunas douradas, onde você pode praticar sandboard ao pôr do sol e saborear coquetéis à beira de uma lagoa rodeada de palmeiras? Huacachina, Peru. Encaixada nos vastos desertos do sudoeste do Peru, perto da cidade de Ica, esta vila surreal parece algo saído de um livro de histórias. É um dos poucos oásis desérticos naturais na América do Sul. Uma piscina esmeralda cintilante cercada por imponentes dunas de areia que mudam de cor com a luz. O coração de Huacachina é sua lagoa de sonho, que se diz ter águas curativas, cercada por hotéis charmosos, cafés e palmeiras tamareiras balançando. Mas são as dunas maciças que roubam a cena, oferecendo emocionantes aventuras de sandboard e passeios de buggy cheios de adrenalina, enquanto o sol se põe sobre a paisagem semelhante ao Saara. Outrora, um refúgio secreto para a elite do Peru, na década de 1940, Huacachina se transformou em um imã para aventureiros e fotógrafos. A lenda diz que o oásis foi formado por uma sereia em luto, cujas lágrimas criaram a lagoa. Um conto que aumenta o fascínio místico da área. É um lugar onde o tempo diminui, as estrelas brilham em céus claros e o deserto sussurra segredos antigos a cada brisa. Onde vivem as lendas? Talvez em um lugar onde as cavernas exalam ar frio, as florestas escondem segredos antigos e a luz se filtra através da névoa,
como um conto de fadas esquecido. Montanhas Apuseni, Romênia. Aninhada no oeste da Transilvânia, esta cordilheira é a alma escondida da Romênia. Uma terra de picos calcários ondulantes, mundos subterrâneos e aldeias de madeira espalhadas que parecem intocadas pelo tempo. Os montes Apuseni são famosos pelas suas cavernas de outro mundo, incluindo a Escarichoara, que alberga uma das maiores geleiras subterrâneas do mundo, e os labirintos kársticos de Pesteravantuli, Caverna do Vento. Acima do solo, florestas cobertas de musgo e prados verdes conferem à paisagem uma sensação encantada, quase celta. A região tem sido habitada por milênios por dácios, romanos e pelas comunidades montanhosas ferozmente tradicionais de hoje. Casas de madeira, montes de feno e portões esculpidos à mão pontilham o campo onde contos populares ainda são contados à luz do fogo. O tempo flui de maneira diferente aqui. Caminhantes, espeleólogos e buscadores de tranquilidade encontram consolo em sua beleza indomável. E talvez, apenas talvez, ouçam sussurros de outra era. E se Bali tivesse uma gêmea mais selvagem, mais secreta, intocada, sagrada e feroz? A ilha de Sumba, na Indonésia, fica a leste de Bali, mas parece estar séculos distante. Com savanas onduladas, praias emolduradas por falésias e aldeias ancestrais, Sumba oferece um contraponto místico aos centros turísticos da Indonésia. A ilha é conhecida por sua cultura marapu única, uma mistura de animismo e adoração ancestral que governa a vida diária. Megálitos de pedra marcam túmulos antigos. Casas tradicionais erguem-se altas sobre palafitas de madeira, com telhados de colmo como velas contra o céu. O Festival Pazola, onde guerreiros a cavalo lançam lanças a galope, transforma rituais em um espetáculo de tirar o fôlego. As maravilhas naturais de Sumba rivalizam com a sua profundidade cultural. A Lagoa Azul do Lago Bikuri, a extensão interminável da praia de Nihiwatu e cachoeiras acidentadas como Tanguedu oferecem solidão e uma beleza comovente. O surf aqui é de nível mundial, mas sem multidões. O turismo está crescendo, mas lentamente, cuidadosamente, com muitos eco-resorts trabalhando em conjunto com as comunidades locais. Sumba guarda seus segredos, revelando-os apenas àqueles que se movem devagar e escutam atentamente. E se a aventura, a cultura e a serenidade se encontrassem todas na base de picos cobertos de neve, onde minaretes se erguem ao lado de casas de campo russas e lagos alpinos brilham como vidro? Karakol, Quirguistão. Aninhada na borda oriental do lago Issyk-Kul e no sopé das montanhas Terskei-Alatau, Karakol é uma porta de entrada para algumas das paisagens mais deslumbrantes da Ásia Central. Os trekkers vêm pela lendária Lago Alakul, uma joia turquesa empoleirada no alto entre geleiras, e pelas trilhas acidentadas do Vale Jirgalan. Mas Karakol é mais do que apenas aventura. As suas ruas contam uma história de herança diversificada. Mesquitas Dungan, em estilo chinês, catedrais ortodoxas russas e casas de madeira da era colonial coexistem em tranquila harmonia. Fundada por exploradores tsaristas, enriquecida por refugiados Dungan e abraçada por tradições nômades kirguizes, a cidade pulsa com complexidade cultural. Não deixe de visitar o mercado de gado de domingo, onde a troca e a brincadeira preenchem o ar da manhã. Karakol é onde histórias da Rota da Seda ecoam através de picos nevados. Autêntica, comovente e feita para o andarilho de coração. E se uma fortaleza medieval se erguesse de um labirinto de rochas vermelho-sangue, moldadas como deuses antigos e gigantes adormecidos? Não é fantasia, é Belogratic. Belogratic, Bulgária. Aninhada contra os Montes Balcãs, no noroeste da Bulgária, esta cidade mística abriga uma das paisagens mais surreais do país. As rochas de Belogratic,
um labirinto de imponentes formações de arenito e conglomerado, estendem-se por 30 quilômetros, moldadas por séculos de vento e água em formas bizarras, muitas vezes semelhantes a humanos. A joia da coroa é a fortaleza de Belogradchik, parcialmente construída nas próprias formações rochosas. Com origens que remontam à época romana e expansões durante a era otomana, a fortaleza oferece vistas panorâmicas sobre um terreno alienígena e florestas de pinheiros sussurrantes. Esta região há muito que inspira lendas. Os habitantes locais contam histórias de monges transformados em pedra, guardiões rochosos de tesouros e uma princesa exilada cuja tristeza moldou o vale. A própria cidade é tranquila, autêntica e profundamente enraizada na tradição búlgara. Belogradchik é mais do que apenas um destino. É uma colisão de geologia, mito e história esquecida, parada sob um céu que parece honrar o seu silêncio. E se os Alpes tivessem picos recortados cor-de-rosa, que pegam fogo ao entardecer, e vales onde o tempo flui tão lentamente quanto os riachos da montanha? Bem-vindo às Dolomitas, Itália. Uma dramática cordilheira na parte nordeste do país, dentro dos Alpes Calcários do Sul. Localizadas em Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, este patrimônio mundial da Unesco é uma obra-prima alpina. As Dolomitas são famosas por seu fenômeno enrosadira, quando a rocha pálida brilha em tons de rosa e laranja ao pôr do sol. Os principais destaques incluem os picos Trecime de Lavaredo, a elegante cidade montanhosa de Cortina d'Ampezzo e a serpentina passagem de montanha de Stelvio, adorada por ciclistas e motoristas. Esta região é uma tapeçaria de culturas, onde as tradições italiana, alemã e ladina se entrelaçam. De chalés talhados em madeira à farta culinária alpina, oferece uma identidade local profundamente enraizada. Curiosidade: partes das Dolomitas já estiveram sob um mar pré-histórico, o que explica suas formações ricas em fósseis e geometria incomum. Como seria observar um iceberg do tamanho de uma catedral, rachar, rugir e deslizar para o mar, bem diante dos seus olhos? Essa é a realidade diária em Ilulissat, Groenlândia, uma cidade costeira situada à beira do fiord de gelo de Ilulissat, um patrimônio mundial da Unesco na costa oeste da Groenlândia. O fiord de gelo é alimentado pela geleira Cermaq-Kujalleq, uma das geleiras mais rápidas e ativas do hemisfério norte. Icebergs imponentes se desprendem no fiord e flutuam em direção à Baía de Disco, criando uma paisagem dinâmica e em constante mudança. Ilulissat não é apenas sobre a natureza, é também um centro cultural. A cidade é rica em herança inuit, com casas tradicionais de madeira, trenós puxados por cães e culinária ártica. É um lugar onde costumes antigos se encontram com um clima em rápida mudança. Fato fascinante: esta mesma geleira é responsável por produzir o iceberg que afundou o Titanic. Você não vai acreditar que essas casas são reais, ou que pessoas ainda moram nelas. Alberobello, Itália, fica no Salto da Bota italiana. A região da Apulia, uma terra ensolarada de olivais e brisas do Adriático, é famosa por uma peculiar maravilha arquitetônica: os trulli. Essas cabanas de pedra caiadas com telhados cônicos parecem ter sido construídas por fadas ou antigos místicos, mas são muito reais e datam do século XIV, originalmente construídas sem argamassa para que pudessem ser desmontadas rapidamente sob as leis tributárias feudais. A zona dos trulli é agora um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, com ruas ladeadas por essas moradias fantásticas. Algumas foram transformadas em cafés, lojas ou estadias boutique, permitindo que os visitantes durmam dentro do que parece ser uma casa de hobbit. Os moradores locais preservam tradições antigas aqui,
incluindo a massa orequietia enrolada à mão e festivais religiosos coloridos. Alberobello não é apenas uma cidade peculiar, é um vislumbre da resiliência e criatividade da alma rural do sul da Itália. Imagine falésias brancas caindo em cascata com piscinas turquesa que parecem esculpidas por deuses. Onde fica esta terra de fantasia natural? Bem-vindo a Pamukkale, Turquia. Pamukkale, Turquia, está localizada na província de Denizli, no sudoeste da Anatólia. É uma paisagem surreal de águas termais ricas em minerais que fluem por terraços de travertino branco, formando uma cena que parece arrancada de um sonho. O nome Pamukkale se traduz como castelo de algodão, e com razão. As formações brancas e brilhantes se assemelham a nuvens macias, congeladas em pedra. Os terraços são formados por depósitos de cálcio de fontes termais que fluem há milhares de anos. Mas o local oferece mais do que beleza natural. É também o lar da antiga cidade greco-romana de Hierápolis, cujas ruínas incluem um teatro bem preservado e a atmosférica necrópole. Na época romana, Hierápolis era uma cidade termal onde os aristocratas vinham para cura e descanso. Hoje, os visitantes ainda se banham nas piscinas termais, incluindo a piscina de Cleópatra, que se acredita ter sido usada pela própria rainha. Esta rara combinação de maravilha geológica e história antiga faz de Pamukkale um destino diferente de qualquer outro. Não é apenas visto, é sentido em águas quentes e em pedra intemporal. Você já viu ruínas, mas já caminhou por uma cidade de templos de pedra, onde as árvores crescem através das torres e cada parede conta uma história sagrada? Este é Angkor Wat, Camboja, o maior monumento religioso da Terra, aninhado nas profundezas das selvas do Sudeste Asiático, perto da cidade de Siem Reap. Originalmente construído no século XII como um templo hindu dedicado a Vishnu, Angkor Wat foi posteriormente transformado em um local budista e permanece espiritualmente ativo até hoje. O complexo do templo é uma maravilha arquitetônica, com intrincados baixo-relevos, torres imponentes e um design que espelha o universo cósmico. Parte do maior parque arqueológico de Angkor, a área inclui dezenas de templos como Bayon, com seus rostos de pedra sorridentes, e Taprom, onde raízes antigas agora se entrelaçam nas paredes. E aqui está uma maravilha. Angkor já foi o coração de uma megacidade maior do que qualquer outra na Europa na época, com um sistema hidráulico avançado muito à frente de sua era. Acha que já viu desertos? Então, como chamaria um deserto repleto de lagoas turquesa brilhantes? Lençóis Maranhenses, Brasil, é uma das paisagens mais surreais da América do Sul. Localizado no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, onde a costa atlântica se funde em um mar de dunas de areia branca e lagoas alimentadas pela chuva. Estendendo-se por mais de 1.500 quilômetros quadrados, este parque nacional é uma maravilha sazonal, moldada pelo ritmo da natureza. Durante a estação chuvosa, de maio a setembro, os vales entre as dunas acumulam água doce, formando milhares de lagoas cristalinas em tons fascinantes de azul e verde. Algumas são grandes o suficiente para nadar, como a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, criando um cenário de outro mundo que desafia a lógica. Embora se assemelhe a um deserto, Lençóis Maranhenses recebe chuva demais para ser classificado como tal. Seu nome significa Lençóis do Maranhão, devido às dunas infinitas e ondulantes que se assemelham a linho soprando ao vento. Isso não é uma miragem, é um dos segredos mais mágicos do Brasil. Você acha que a Ásia Central é só deserto e estepe? Pense novamente. Almaty é uma cidade envolvida por montanhas, repleta de charme europeu. Almaty, no Cazaquistão, está situada nas montanhas Transili-Alatau, no sudeste da Ásia Central.
É uma rara fusão de elegância urbana e natureza selvagem alpina. Outrora a capital do Cazaquistão e ainda o seu coração cultural e financeiro. A cidade é ladeada por picos imponentes e uma viagem de 30 minutos leva você ao Grande Lago Almaty, um reservatório turquesa etéreo cercado por florestas de pinheiros e penhascos com picos nevados. No inverno, siga para Chimbulak, uma das melhores estâncias de esqui da Ásia Central. Dentro da cidade, o Parque Panfilov e a colorida Catedral de Zenkov capturam a essência da arquitetura ortodoxa russa. Historicamente, Almaty era uma paragem ao longo da antiga Rota da Seda, e essa energia cosmopolita ainda persiste nos seus cafés de estilo europeu, teatros e bazares movimentados. Detalhe interessante, Almaty traduz-se como Cidade das Maçãs, e acredita-se que a região seja o lar original da maçã doméstica. Um horizonte moderno, relíquias soviéticas e vistas para a montanha. Almaty é onde a tradição encontra a aventura de uma forma que nunca se espera. Imagine uma cidade onde palácios brilham em rosa sob o sol do deserto. Parece real? Jaipur, na Índia. Conhecida como a Cidade Rosa, esta joia do Rajastão cintila com legado real e brilhantismo arquitetônico. Localizada na árida região noroeste do subcontinente indiano, Jaipur é limitada por dunas do deserto e fortes antigos que parecem esculpidos nas colinas. O cartão postal da cidade é o Hawa Mahal, ou Palácio dos Ventos, uma fachada ornamentada de 5 andares com 953 janelas, projetadas para que as mulheres da realeza pudessem observar a rua sem serem vistas. O Forte Amber, situado no topo de uma colina com salões espelhados e passeios de elefante, conta histórias de impérios e intrigas. Enquanto isso, o Palácio da Cidade funde os estilos Mughal e Rajput em um museu de luxo. Jaipur foi a primeira cidade planejada da Índia, construída em 1727, e sua tonalidade de terracota foi escolhida para receber uma visita real britânica no século XIX, agora imortalizada em rosa. Os bazares movimentados transbordam com joias artesanais, saris bordados e misturas de especiarias que picam o ar com açafrão e cardamomo. E depois há o Jantar Mantar, um vasto observatório astronômico dos anos 1700, com instrumentos tão precisos que ainda hoje surpreendem os cientistas. Jaipur é onde a história, o mito e a cor se confundem numa tapeçaria humana inesquecível. E se o seu céu noturno se tornasse um palco e as estrelas fossem apenas o ato de abertura? Tromsø, na Noruega, não é apenas a porta de entrada do Ártico. É o seu coração brilhante, onde a vida moderna encontra a natureza selvagem polar. Empoleirada acima do Círculo Polar Ártico, Tromsø oferece lugares na primeira fila para um dos espetáculos mais impressionantes da Terra, a Aurora Boreal. A melhor época para testemunhá-la? Entre setembro e março, quando os céus escuros ganham vida com ondas rodopiantes de esmeralda e carmesim. Mas há mais do que auroras aqui. Tromsø é uma cidade vibrante, com uma vida noturna surpreendentemente agitada, arquitetura de vanguarda, como a Catedral do Ártico, e uma herança ártica profundamente enraizada. A cidade também é um centro de pesquisa polar e já foi o ponto de partida para expedições ao Polo Norte. De cruzeiros nos fiordes, a observação de baleias, de passeios de trenó puxados por huskies através de planícies nevadas, a caminhada sob o sol da meia-noite no verão. Esta cidade vive os extremos como nenhuma outra. Tromsø é onde a ciência, a tradição e a natureza dançam juntas sob um céu que nunca fica parado. Imagine um lago tão calmo que sua superfície espelha o céu, e no meio, uma ilha minúscula coroada com uma igreja de conto de fadas. Onde fica essa paisagem de sonho? É o Lago Bled, na Eslovênia, uma joia escondida nos Alpes Julianos da Europa Central. Cercado por colinas arborizadas e dominado por um castelo medieval no penhasco, Bled é como uma página de um livro de histórias antigo.
A principal atração do lago é a ilha de Bled, acessível apenas por barcos tradicionais de madeira chamados plétina. Aqui, os visitantes tocam o sino da igreja e fazem um desejo, um costume secular ligado ao amor e à fortuna. Erguendo-se acima do lago está o castelo de Bleda, oferecendo vistas deslumbrantes e um vislumbre da história eslovena que remonta a 1004. O Lago Bled não é apenas um cartão postal, é uma tradição viva. Os eslovenos afluem aqui durante todo o ano, desde os banhos de verão até a patinação no gelo no lago congelado no inverno. E não vá embora sem experimentar o lendário bolo de creme de Bled, uma sobremesa local que é quase tão icônica quanto a própria ilha. E se uma aldeia medieval se agarrasse a uma falésia sobre o mar, oferecendo vistas tão perfeitas que prendem a respiração? Èze, situada no alto da Riviera Francesa, entre Nice e Mônaco, é uma aldeia no topo da montanha que parece congelada no tempo. Caminhos de pedras sinuosos conduzem você através de jardins perfumados, edifícios seculares e terraços de tirar o fôlego com vistas panorâmicas do Mediterrâneo abaixo. O jardim exótico da aldeia, Jardim Exotique, é um santuário de suculentas e esculturas situado na borda da falésia. Caminhe por seus becos estreitos e descubra lojas de artesãos, perfumarias e uma serenidade que contrasta fortemente com o brilho da costa próxima. Èze também é conhecida por inspirar artistas e escritores. Você sabia? Friedrich Nietzsche frequentemente subia do mar até a aldeia por um caminho que agora leva o seu nome. Não é apenas beleza, é introspecção em pedra e brisa marítima. Um dos segredos mais mágicos da Côte d'Azur. E se os segredos do cristianismo antigo estivessem escondidos não em Roma ou Jerusalém, mas numa cidade sonolenta aninhada por montanhas georgianas enevoadas? Mtskheta, Geórgia, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, é o coração espiritual do país. Apenas a 20 quilômetros de Tbilisi, onde os rios Aragvi e Mtikvari se encontram, esta cidade exala a temporalidade. Ruas empedradas, cânticos sagrados e luz dourada tremeluzindo de ícones centenários. A peça central é a Catedral de Svetitskhoveli, um patrimônio mundial da Unesco. Construída no século XI, acredita-se que abrigue o manto de Cristo. A estrutura maciça de pedra da catedral, adornada com afrescos desbotados e entalhes medievais, domina o horizonte. Peregrinos e turistas ficam maravilhados sob sua cúpula, onde a história respira de cada canto. Situado no topo de uma colina, com vista para a cidade, encontra-se o Mosteiro de Givari, outra joia da Unesco. Datando do século VI, o seu design cruciforme inspirou igrejas por todo o Cáucaso. Daqui, a vista de Mtskheta, emoldurada por 2 rios, não é apenas deslumbrante, é espiritual, como se a terra e o céu dessem as mãos. Mtskheta não é sobre a imponência das grandes cidades, é sobre presença. Cada caminho de pedra, cada sino de igreja, parece sussurrar. Lembre-se, esta cidade antiga incorpora a alma da Geórgia, fé, resiliência e beleza tranquila. Não é apenas um destino, é uma peregrinação. E se as cúpulas que você vê hoje já tivessem cintilado com a poeira de antigas caravanas? Bukhara, Uzbequistão, não é apenas uma cidade, é um manuscrito vivo da Rota da Seda, repleto de minaretes turquesa, pátios ensolarados e os sussurros ecoantes de séculos de comércio. Situada no deserto de Kizilkum, Bukhara tem mais de 2.000 anos de história embutidos em suas paredes. No seu cerne reside o minarete Kalyan, que já foi a estrutura mais alta da Ásia Central, elevando-se ao lado de uma mesquita requintada com cúpula azul. Percorra o labirinto de bazares sob tetos abobadados, onde tapetes, especiarias e histórias ainda são negociados.
Outrora, um centro de saber islâmico, lar de estudiosos, poetas e arquitetos. Cada madraça, caravansarai e hammam ecoa uma prosperidade intelectual e espiritual. A sua cidade velha é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, preservada com uma autenticidade espantosa. Bukhara não se limita a mostrar-lhe a história, permite-lhe entrar nela. Você acredita na gravidade, até ver como o Positano se agarra a um penhasco como se estivesse desafiando as leis da natureza. A Costa Amalfitana, Itália, é uma faixa cintilante de litoral na região da Campânia, no sul da Itália, que se estende de Sorrento a Salerno ao longo do Mar Tirreno. É conhecida por seus penhascos vertiginosos, vilarejos em tons pastel e pomares de citrinos que perfumam a brisa. A icônica cidade de Positano desce em cascata pela encosta da montanha, cada edifício empilhado acima do seguinte, como um anfiteatro de cores pastel. Nas proximidades, Ravello oferece vistas panorâmicas do mar e jardins românticos que um dia inspiraram Wagner. A região já foi um centro vital na poderosa República Marítima de Amalfi. Hoje, suas ruas estreitas e igrejas centenárias preservam os ritmos da vida costeira muito antes do turismo chegar. Curiosidade: os limões aqui crescem do tamanho de toranjas, e o mundialmente famoso limoncello nasce de sua casca grossa e perfumada. A Costa Amalfitana não é apenas um destino. É uma terra de sonhos vertical beijada pelo sal e pelo sol.